Eu quero agradecer, então, pelo convite, professor Rodrigo, todos os professores e alunos do laboratório, e parabenizar pela organização desse evento, né? É uma grande oportunidade para todos nós aprendermos mais. Então, eu vou abordar o exercício físico no contexto das doenças cardiovasculares. A gente já tem inúmeras evidências, é indiscutível que a atividade física e especificamente o treinamento físico é eficaz na prevenção dessas doenças, mas infelizmente muitas pessoas desenvolvem as doenças cardiovasculares, sendo que são cada vez mais presentes, né, frequentes na população mundial e segue sendo a principal causa de morte. Então, a temática da minha aula vai ser abordar o exercício físico no contexto de reabilitação cardiovascular, naquelas pessoas que já têm alguma dessas doenças. Então, eu vou abordar em relação à doença arterial coronariana e ao transplante cardíaco, né? Então, do lado a gente tem a DAC, vou chamar assim, a doença arterial coronariana, a doença cardiovascular mais frequente também, que causa o maior número de mortes. Então, profissionais de educação física e fisioterapeutas certamente vão se deparar com essas pessoas, porque são muitas, né? E por outro lado, a gente tem essa condição que é o transplante cardíaco, que é menos frequente, né? E também menos estudado, menos discutido. Então, eu vou conseguir hoje trazer um pouquinho da minha experiência como pesquisadora clínica e como personal, né? Que já atuei bastante nessa área em relação a essas duas condições clínicas. Então, começando pela DAC, o processo, né, a fisiopatologia da doença é muito parecido com o que o professor Rafael nos apresentou em relação à doença arterial periférica, sendo uma doença que também vai se desenvolver devido ao processo aterosclerótico. Porém, nesse caso, o depósito de gordura acontece nas artérias coronárias, também causando uma obstrução do fluxo de sangue, sendo assim, uh, o aporte de oxigênio por conta do sangue, ele é aquém do que é exigido devido às demandas fisiológicas, né? Há um prejuízo em relação a essa irrigação do miocárdio, o que pode gerar a necrose do coração, né? Pode haver esse evento, que é o infarto agudo do miocárdio, ou também a situação transitória, mas também de isquemia, que é a angina, sendo que a angina pode ser estável ou instável, né? Então, quando a gente pensa nesse contexto, pode ser que a gente se depare para atender indivíduos que têm a doença arterial coronariana, indivíduos que tiveram infarto agudo do miocárdio, indivíduos que têm angina ou não têm a angina, a dor no peito, né, conhecida como dor no peito. Além disso, esses participantes, esses pacientes, esses clientes, eles vão ter o seu tratamento farmacológico, que a gente sempre deve conhecer, mas podem ter passado por outros procedimentos, outros tratamentos, como angioplastia coronária, né, onde se coloca o stent, e também podem ter passado por uma cirurgia de revascularização do miocárdio, certo? Outro tratamento que faz parte, que todos os pacientes deveriam fazer, né, porque não é só que eles podem, eles devem, é recomendado que façam treinamento físico como parte do seu tratamento integral. Eu já dei spoiler, o próprio treinamento físico faz parte disso, né? É sobre isso que eu vou aprofundar a partir de agora. Então, em relação a quais seriam os efeitos fisiológicos, né, do treinamento físico em pacientes com doença coronariana. A gente sabe que tem um efeito em relação à melhora do sistema nervoso autônomo, uh, aumentando a variabilidade da frequência cardíaca, aumentando a frequência cardíaca de recuperação, que por sua vez são fatores de risco para a morte súbita, né? Então, tendo efeito sobre esses fatores relacionados ao sistema nervoso parasimpático, principalmente a gente teria aí uma redução de risco para esses indivíduos. Além disso, tem fatores que atuam diretamente lá na integridade vascular, lá no vaso, né, nas coronárias. Então, indivíduos que treinam vão ter mais óxidos nítricos nos seus vasos, menos espécies reativas de oxigênio, além de que também terão menos fatores inflamatórios
circulando e que favorecem também a agregação plaquetária. Então, também é descrito na literatura que com o exercício físico pode haver essa alteração no fenótipo da placa aterosclerótica, onde se terá uma placa mais estável e menos suscetível à ruptura, que por sua vez pode gerar um infarto, né? Então, tem toda essa melhora local, assim como uma possível atenuação na progressão das placas ateroscleróticas, né? Atenuando a progressão. Então, a doença ela pode até se desenvolver, mas ela se desenvolve de forma mais lenta. Bom, isso que acontece de forma muito localizada vai repercutir em quê, né? Um aumento da perfusão cardíaca e, o que é muito importante, daí a partir daí o indivíduo sente essas melhoras, é o aumento do limiar isquêmico, né? O que seria o limiar isquêmico? É aquele momento, aquela intensidade de esforço no qual o paciente ele sente a angina, a dor no peito, né? Porque está havendo a isquemia miocárdica. Então, como é que a gente identifica, né, da melhor forma esse limiar isquêmico? Seria num teste de exercício, uma ergometria ou uma ergoespirometria, o indivíduo apresentou a dor no peito, a angina, o avaliador verificou que houve uma alteração sugestiva de isquemia no eletrocardiograma, naquele momento ocorreu isquemia, a gente vê qual foi a intensidade, qual era a sobrecarga da esteira, a gente sabe qual é o limiar isquêmico desse indivíduo, principalmente qual era a frequência cardíaca nesse momento. Com o treinamento físico, o indivíduo aumenta esse limiar isquêmico. Então, se antes ele apresentava angina a 70% do seu consumo máximo de oxigênio, um exemplo, é possível que com o treinamento físico no futuro isso aconteça a 80%, por exemplo, né? Também há uma redução do duplo produto para as cargas submáximas de trabalho e tudo isso culmina numa melhora na tolerância ao exercício, o que vai impactar diretamente na vida dos indivíduos com essa doença. Então, aqui eu apresento para vocês um ensaio clínico randomizado de 60 participantes que foram divididos aleatoriamente em 3 grupos. Grupo controle, cuidados usuais, um grupo que realizou 4 semanas de treinamento contínuo em moderada intensidade e um grupo que realizou também 4 semanas de treinamento aeróbico, porém intervalado de alta intensidade, tá? Então, primeiramente, aqui nesse primeiro gráfico, em relação ao consumo de oxigênio de pico, né, capacidade funcional, podemos ver que ambos os grupos que treinaram tiveram aumento da capacidade funcional sem diferença entre eles. E aqui, muito interessante e muito específico para essa condição clínica, houve um aumento no fluxo sanguíneo colateral também nos 2 grupos que treinaram, assim como para os 2 grupos de treinamento houve o aumento do limiar isquêmico. Trazendo daí o que temos de mais robusto na literatura, né, em termos de evidência, essa síntese de evidências, que é essa revisão sistemática com meta-análise da Cochrane, que foi atualizada em 2023, incluindo 85 ensaios clínicos randomizados, o que vai totalizar em 23.430 participantes. Participantes que tiveram infarto, participantes que fizeram angioplastia, participantes que foram submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio e também que poderiam ter angina estável, tá? Se observou que treinamento físico para pacientes com DAC melhora a qualidade de vida e há uma interação custo-efetiva, então vale a pena investir em treinamento físico para essas pessoas. Além disso, extremamente interessante, né? E aqui agora a gente começou lá falando dos efeitos fisiológicos e aqui a gente está falando em desfecho duro, né? Muito, muito relevante. Teve uma redução de 26% no risco de morte cardiovascular nesses indivíduos, uma redução também muito expressiva para infarto do miocárdio e para hospitalização, com o NNT de 37, tanto para hospitalização quanto para morte cardiovascular, né? O que isso quer dizer? Para cada 37 indivíduos que treinam, há uma redução de uma morte cardiovascular e ou né, de uma hospitalização, o que é extremamente relevante. E daí eu queria trazer um pouco da minha experiência através dessa publicação do meu grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em cardiologia do exercício, também do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que o professor Ricardo está orientador, e esse foi o trabalho de doutorado da Rosane. Eu participei desse estudo, eu ainda era estudante de educação física, né? Era iniciação científica. E foi minha primeira participação, assim, com essa população e no ensaio clínico randomizado. Bom, 61 participantes com infarto agudo do miocárdio recente, né? Então, pacientes com menos de um mês
do infarto, eles foram convidados para participar desse estudo e faziam o teste cardiopulmonar do exercício. Foram randomizados para um grupo cuidados usuais, alongamento, que era o controle, ou um grupo que realizou Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial chinesa, né? Uma alternativa de exercício físico. 3 meses de intervenção, tá? 3 sessões semanais, 60 minutos. E observamos que o grupo que realizou o Tai Chi Chuan apresentou um aumento de 13 ml por quilômetro no VO2 pico, enquanto o grupo controle teve uma pequena redução, inclusive, né? Então, aqui demonstrando que a gente tem o Tai Chi Chuan, que é mais uma opção de exercício e que será eficaz para melhora da capacidade funcional nesses participantes com infarto recente. Então, o que, que a gente tem de recomendações, né, em relação ao treinamento físico nessa população? Se o infarto ele é recente, e é muito importante que o participante, assim que possível, o paciente ele faça treinamento físico, ele treine, mas então esperar pelo menos uma semana, tá? Para que ele tenha o seu tratamento já bem estabelecido, e possa iniciar com segurança o treinamento. Claro que o início das atividades sempre vai ser conforme a tolerância de cada indivíduo, o treinamento físico ele sempre deve ser individualizado, né, e prescrito conforme os parâmetros daqueles indivíduos e condição clínica daqueles indivíduos, né. Numa mesma doença, a gente vai ter indivíduos com diferentes graus de risco para morte súbita em exercício, e é parte, né, do profissional saber avaliar para prescrever o exercício da forma mais segura e eficaz para cada um, né. Um teste cardiopulmonar do exercício, ele é recomendado, não é obrigatório, né, mandatório, mas para todos que puderem fazer, se recomenda e deve ser feito entre a quarta e a 7ª semana após o evento, o infarto, e o indivíduo estando medicado, isso é muito importante, né, faz o teste de exercício medicado e as sessões de exercício, nas sessões o paciente também tem que estar medicado, né, para que haja o controle das suas variáveis fisiológicas, o controle da doença, mas também para que aqueles parâmetros obtidos do teste a gente possa replicar, né, para controle da intensidade durante as sessões de exercício, certo? Também serve para a gente avaliar alterações isquêmicas durante o teste. O paciente apresenta sintomas, por exemplo, teve angina, qual é o limiar isquêmico? Por quê? Porque sempre a gente vai prescrever o exercício numa frequência cardíaca, numa sobrecarga, abaixo do limiar de isquemia, tá? Seguindo recomendações que eu apresento aqui para vocês. Alterações pressóricas pode haver, né? A maior parte desses pacientes é hipertenso, então controlar a pressão arterial antes, durante e após as sessões de exercício é fundamental. Como eu disse, parâmetros para prescrição do exercício e muita atenção que alguns participantes, né, nos casos de infarto do miocárdio com uma maior extensão, pode ter um comprometimento na função sistólica do coração e acabar, então, se configurando numa condição clínica que é a insuficiência cardíaca, que a professora Daniela vai abordar em seguida. Só que esses participantes, eles têm um risco maior para o exercício, então mais cuidados ainda, né, para a prescrição do exercício. Então, pegando esse gancho aí que eu já falei da insuficiência cardíaca, eu vou falar agora um pouquinho do treinamento físico em pacientes pós-transplante cardíaco. O transplante cardíaco, ele é a via final, né, o último tratamento para insuficiência cardíaca avançada, ou seja, é um paciente C estágio D. Já se tentou o melhor tratamento farmacológico possível, todas as intervenções possíveis, mas ainda o prognóstico desse paciente, a expectativa de vida é muito baixa, né? Uma expectativa de vida para meses. Então, se lança a mão do transplante cardíaco. Só que tem toda uma estratégia para captar, para selecionar esses participantes, porque esse paciente tem que estar com o coração muito fraco, muito doente, ao mesmo tempo, o organismo dele tem que ser capaz de receber esse novo órgão, né, para que não haja rejeição, para que todo o sistema fisiológico, os sistemas consigam se integrar, trabalhar de uma forma saudável após receber, o corpo receber esse novo órgão. Entre outras questões sobre como esse indivíduo, se ele é capaz ou não de aderir ao estilo de vida necessário também para viver bem, né, com esse novo coração. O paciente fez o transplante cardíaco, ele vai ter melhora nessa qualidade de vida e, recebendo um novo órgão, ele vai ter uma melhora na capacidade funcional. O consumo de oxigênio de pico dos indivíduos após transplante vai aumentar em relação ao que era antes do transplante. Porém, o consumo de oxigênio de pico desses indivíduos é ainda abaixo do que comparando com indivíduos saudáveis com a mesma idade, né? E isso acontece devido a diferentes fatores que eu apresento nesse slide. Lembrando, o indivíduo ele recebeu um novo coração, mas inúmeros sistemas fisiológicos dele seguem
prejudicados, né, devido à insuficiência cardíaca grave, pelo qual ele viveu muito tempo. Então, além do coração, que agora é novo, a função pulmonar pode permanecer prejudicada, a função vascular pode permanecer prejudicada, musculatura, né, fraqueza muscular. E o que que acontece? Esses indivíduos eles têm que, ser medicados, tratados com os imunossupressores para que não haja rejeição do coração, né, do novo órgão, então é fundamental. Ao mesmo tempo, né, tem um efeito adverso, uma consequência ruim, que é a redução, da massa mineral óssea e da musculatura, e também o prejuízo de função endotelial, né, então tem vários fatores aí ainda, comprometendo também a saúde desses indivíduos e que vai também acabar repercutindo na capacidade funcional deles. É uma cirurgia de grande porte, o indivíduo alguns podem ficar por meses internados, a gente espera que não, né, que tudo ocorra bem e o tempo de internação seja mínimo, mas acontece de muitas vezes ter alguma complicação e o paciente ficar internado, e com isso só tendo prejuízo da sua capacidade funcional. E por isso também que se recomenda fortemente que eles recebam a fisioterapia na fase 1, né, com o fisioterapeuta. E outro fator que é fundamental, né, nisso, nessa, hã, menor capacidade funcional ainda deles, é a ausência de inervação cardíaca, porque no ato do transplante cardíaco é feito o corte da inervação cardíaca, fibras simpáticas e parasimpáticas, né. Isso faz com que o controle cronotrópico, as respostas cronotrópicas, estejam prejudicadas nos pacientes pós-transplante cardíaco, né. A gente não vai ter então essa inervação no coração e o controle, o ajuste cronotrópico vai depender muito de catecolaminas circulantes, tá. Então esses indivíduos, é comum, eles têm uma frequência cardíaca de repouso mais alta, então, o paciente que senta antes de fica em repouso antes de começar a sessão, a gente vai verificar os sinais, né, pressão arterial, frequência cardíaca em repouso de 110, paciente em repouso. Tem um delay no aumento da frequência cardíaca conforme aumenta a intensidade do esforço, por isso que um aquecimento prolongado é muito importante nesses indivíduos, e eles apresentam uma frequência cardíaca de pico mais baixa, então a reserva da frequência cardíaca deles é menor, né. Então já fica a dica, né, toda essa alteração cronotrópica, essa reserva menor, né, muito difícil, como é que a gente vai utilizar fórmulas para calcular intensidade? Então, para esses indivíduos, até porque também o aumento da frequência cardíaca conforme a intensidade do exercício aumenta não é linear, né. Então a gente não vai usar algo que para a maior parte das pessoas, das populações é recomendado, né, que é usar um frequencímetro para controlar a intensidade do exercício pela frequência cardíaca. Nesses pacientes recentes, principalmente, não dá para usar. Então, o que que a gente vai usar? Qual é a melhor ferramenta? É uma escala de Borg, a percepção subjetiva do esforço, né. Há evidências de que é possível que a longo prazo, e principalmente talvez o exercício tenha um efeito positivo sobre isso, de haver uma reinervação cardíaca. Então talvez seja interessante, eu faço isso na minha prática, controlo com escala de Borg, mas sigo com frequencímetro, mais para ver se há, ao longo do tempo, talvez uma melhora nesse controle, nessa resposta cronotrópica. Certo. E outra coisa, esses pacientes, por ausência da inervação cardíaca, eles não sentem a angina, a dor do peito, né, eles não têm essa sensibilidade à dor. Então a gente tem que sempre estar atento, porque tem uma doença que é muito comum desses pacientes, que é a doença vascular do Allen-Sherto, tá, que também pode gerar isquemia do coração, porém esses indivíduos não sentem dor. Então são, especificidades, né. Bom, e o treinamento físico? Também trago aí, então, uma revisão sistemática com meta-análise da Cochrane, onde, vejam só, né, tudo que temos de ensaios clínicos nessa área, 10 ensaios clínicos, um número muito menor, né, do que, por exemplo, para a DAC. 300 pacientes, fazer ou não fazer qualquer modalidade de treinamento físico, fazer melhora o consumo de oxigênio de pico, tá. Muito interessante aqui, é que apesar, né, da recomendação ideal, se o paciente fez o transplante, já começa a reabilitação fase 1, tem a alta, segue na fase 2, a maior parte dos estudos é com pacientes com pelo menos 6 meses do pós-transplante cardíaco, então ele já passou muito tempo sem fazer exercício, né, imagina, ele foi privado de muito benefício, né, no decorrer desse tempo. Aqui eu trago dados para vocês do meu doutorado, uma revisão sistemática com meta-análise em rede, onde a gente quis comparamos o efeito de diferentes modalidades de treinamento físico em diferentes desfechos, né. E então aqui a rede, a nossa network, para o desfecho capacidade funcional, no ranking de evidências,
a modalidade que foi mais eficaz foi o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, em seguida o treinamento combinado, né, aeróbico e combinado com treinamento de força, e em terceira posição ficou o treinamento contínuo moderado. A gente coletou dados também em relação a um desfecho muito importante, né, ainda mais quando a gente fala de população de risco, que é evento adverso, e a gente não observou nenhum relato de efeito adverso, tá? O que a princípio é uma notícia boa, a gente pode pensar, ah, exercício é seguro, porém o que eu tenho que falar é que também há os relatos, né, os artigos eles não relatam, hã, efeito adverso como um objetivo do estudo, um desfecho de interesse, então fica a dúvida, não aconteceram efeitos adversos, né, eventos com exercício ou somente isso não foi relatado? Então, a princípio é seguro, mas é uma informação que tem que ser melhor estudada nessa população e para todas as outras doenças cardiovasculares com exercício. A gente avaliou, como eu falei para vocês, outros desfechos, né, e daí é que eu vou contar para vocês, né, o porquê que é importante, né, como eu disse, a gente olha muito para a capacidade funcional, porque a gente sabe que é um marcador, uma variável prognóstica para todas as populações, especialmente nas doenças cardiovasculares, mas força muscular é muito importante nesses indivíduos, né. Tem o efeito negativo dos imunossupressores sobre isso, teve o efeito da IC prévia sobre isso, e aumentar a força vai ser fundamental para que eles sejam indivíduos funcionais, né, para que tenham força para as suas atividades do dia a dia. E tem inclusive relatos, assim, que o paciente antes do transplante, quando ele faz um TCPE, ele vai limitar o seu teste por conta, do coração, falta de fôlego, né, a questão mais cardiorrespiratória, que é o esperado. E depois do transplante, o que limita ele é membros inferiores, então certamente devido à fraqueza muscular, né, ausência de massa muscular também. Então fazer o exercício, visando, diferentes componentes, né, da saúde desses indivíduos e que vão também culminar no aumento da capacidade funcional. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ao longo do meu doutorado, eu tive, né, a oportunidade de participar desse estudo, atendendo também os pacientes, e o Grupo Cardioax segue com esses estudos, esses atendimentos, né, também como um serviço de reabilitação mais recente. Então, pacientes pós-transplante cardíaco recente, né, esse é um grande diferencial, né. Então, pacientes, com menos, de 3 meses do transplante cardíaco, eles serão avaliados por esse grupo de pesquisadores, de profissionais da saúde, incluindo um teste cardiopulmonar do exercício, e vai iniciar então o seu treinamento físico combinado. Sessões que combinam o treinamento aeróbico e o treinamento de força, né. Mas como vocês podem ver aqui, né, o indivíduo fazendo uma flexão de joelho, não aparece na foto, mas uma caneleira, muitas vezes uma caneleira de 1 quilo, eles realmente são indivíduos que estão muito fracos, muito limitados. Então, exercícios, às vezes só com o peso do próprio corpo, já é um estímulo muito relevante nessa fase do pós-transplante cardíaco recente, né, a gente observou melhoras progressivas nesses indivíduos a longo prazo. Então, é um protocolo periodizado, que também é um diferencial, né, do que a gente faz lá no CardioX, e o protocolo desse estudo, do treinamento, ele foi publicado, num artigo na revista do DERC. Então a gente publicou uma sequência de 3 artigos, falando sobre inúmeros aspectos, né, do exercício no pós-transplante, e a gente também publica o nosso protocolo de treinamento físico. E para fechar então, algumas mensagens finais, assim, né, que o treinamento físico ele deve começar no paciente pós-transplante cardíaco assim que possível, né. As avaliações são importantes antes e durante o processo de reabilitação, né, considerar esses indivíduos passaram por uma cirurgia grande, onde o externo deles foi cortado, né, então tem que esperar, respeitar esse processo de cicatrização do externo e selecionar os exercícios respeitando esse processo, né, principalmente os exercícios de força para membros superiores. Esses indivíduos, eles têm que fazer com grande frequência as biópsias, que para ver como é que se não há uma rejeição, né, no novo órgão. Eles relatam que são dias cansativos e que tem um desconforto, às vezes, do procedimento, então a gente conhecer como é que está a organização desses indivíduos, né, para, se possível, evitar que o treino seja nesses dias, né, preferir outros dias. E também a gente ter conhecimento que pode acontecer a rejeição
e a isquemia miocárdica desses indivíduos, ele não vão sentir dor, então a gente ter esse cuidado integral com eles, né. A gente pode, pesá-los, verificar a frequência cardíaca sempre, pressão arterial, verificar a temperatura corporal, se a gente desconfia se ele tem uma rejeição, por exemplo. Então tá sempre atentos a todos esses cuidados, né, que podem ajudar a gente direcionar esses indivíduos para o tratamento adequado ou para o profissional que vai tomar conta da situação em específico. E mais uma vez reforçando, né, que a principal ferramenta para o controle da intensidade para esses indivíduos é a percepção subjetiva do esforço. Então, agradeço a atenção de vocês e ficarei à disposição para a gente conversar depois e para responder eventuais dúvidas. Muito obrigada.